Café com Canela. Assistir Café com Canela foi uma experiência sensorial e, ao mesmo tempo, um encontro, né? Um encontro com o cinema baiano. Foi uma grata surpresa quando assisti pela primeira vez o filme, porque ele me trouxe várias referências do que é fazer um cinema na Bahia. E isso me deixou muito feliz, né? Porque a gente tenta se encontrar nos vários filmes que a gente assiste, e assistir esse filme foi isso para mim. Pensei em falar sobre a montagem do filme, porque ela nos remete várias possibilidades narrativas, né, dentro do que Glenda e Ari quiseram realizar no filme. Logo no início do filme, nós nos deparamos com imagens do aniversário de Paulinho, que é o filho de Margarida. E a gente começa a perceber uma variação muito interessante na montagem, onde eles colocam a imagem desse aniversário de Paulinho e o presente da personagem, né? O momento presente da personagem. Nesse momento presente, o interessante é que ali já nos dá uma pista do que está acontecendo ou do que ocorreu com Margarida, né? Já nos dá um pequeno lance de todos os personagens, na verdade, que vivem lutos diferentes. A montagem ela é muito despretensiosa e, ao mesmo tempo, ela traz uma narrativa tão interessante da memória, porque nela podemos perceber o quanto que o passado, o presente e um possível futuro da personagem estão interligados dentro dessa narrativa. No filme, as memórias de Dona Margarida, ela é toda fragmentada. No início, a gente não entende direito, né, o que cada imagem daquela ali está querendo dizer. A gente tem um entendimento assim um pouco superficial, mas aos poucos as imagens fragmentadas elas vão se juntando como se fosse um quebra-cabeça e permite que a gente consiga construir mentalmente quais são essas memórias e como essas memórias percorrem o pensamento de Dona Margarida e a ancestralidade dela também. É interessante ver como os diretores eles vão utilizando essas imagens, né, para nos mostrar o quanto essa personagem ela está abalada, o quanto esse fragmento também é inerente à própria personagem e como isso se dá a um nível psicológico, a um nível mais psíquico e como esses sonhos se entrelaçam também com a realidade. Existem elementos muito interessantes da direção de arte que conversam com essa fragmentação da montagem, que é justamente as paredes, né, do quarto de Margarida, que são paredes que sangram, e também o cenário, né, da sua casa em decomposição. Esse momento é muito importante porque mostra como ela está psicologicamente, o quanto Margarida se fragmenta por conta desse filho, né, que morreu. E é interessante ver isso em cena, porque esse filho, essa memória dessa criança, é uma memória auditiva também, é uma memória de sons. Então, muitas vezes no presente, ela ouve esses sons do passado. Essa montagem sonora, né, esse desenho de som dentro do filme, nos dá uma medida exata da dor dessa personagem. Porque muitas vezes um passo, um sorriso de criança, uma criança pulando sobre a cama, né, não é mostrado, mas a gente consegue ouvir e sentir. É muito fácil a voz embargar, né, o sentimento vir à tona, porque a gente começa a enxergar um pouco de nós naquela personagem. O filme, ele fala desse luto de Margarida, mas não só o luto de Margarida, mas o luto também de Violeta, né, a partir do momento que a avó dela morre. E esse encontro entre Margarida e Violeta é muito potente, assim. Podemos interpretar isso como uma reconstituição da fragmentação de Margarida. Então, aquele eu fragmentado, ele começa a conseguir se articular, né, com o presente, começa a se limpar a partir de sua ancestralidade e também a partir das rosas que são colocadas, né, na soleira da porta de Margarida por Violeta. E eu fiquei pensando, né, nessa coisa de
são 3 flores: margarida, violeta, rosa. E a forma poética como esses diretores eles colocam isso em cena nos leva a uma poesia e a um encantamento muito profundo. Então percebemos que naquele momento de dor e sofrimento de Margarida, a gente vê imagens, né, inserts de água, né, muita água, de cachoeira. Em um dado momento nós percebemos a própria personagem entrando nessas águas. Claro que depois, né, logo depois, a gente percebe que tem uma relação muito grande com a ancestralidade dessa personagem e com a própria deidade, né, Oxum. Então, é a limpeza da sua casa mental, a limpeza do sofrimento. E esse momento é um momento muito bonito, porque é um reencontro, né, de uma ex-aluna com uma professora que um dia ajudou também no momento de grande sofrimento dessa personagem. Então, à medida que Margarida ela é resgatada, né, por Violeta, dessa dor profunda, é interessante como há uma conversa entre esses dois mundos, né, entre a fotografia também, e nós vamos percebendo essa personagem sendo modificada a partir das cenas que se seguem. Então, aquele momento mais fragmentado, ele se dissipa e o presente ele se torna mais contínuo. É uma história muito bonita, é uma história de superação, não é uma história dada, não está lá pronta para a gente receber, mas ao mesmo tempo está ali muito pronta para a gente sentir. Eu acredito que esse filme é um brinde à vida, na verdade. Apesar dele ser permeado pelo luto, a vida ela está presente a todo momento, querendo saltar da tela, principalmente da personagem Violeta. É interessante como eles tentam fazer uma montagem experimental a partir de imagens deslocadas. Então, logo no início, nós percebemos nessa imagem, como já foi dito, do aniversário. Logo depois percebemos imagens de pessoas olhando para quem está assistindo. Logo depois a gente percebe também uma mulher, que é Margarida, que entra no cinema e se assiste. O que significa isso, né? Por que ela está quebrando essa quarta parede aí? Então, tudo isso é atravessado por essa montagem que, ao mesmo tempo, pode se parecer experimental, mas que tem um objetivo principal, que é levar a um entendimento pessoal de quem assiste o sentimento daquela personagem. Por isso que é tão interessante e tão prazeroso assistir esse filme a partir dessa perspectiva, assim, cinematográfica e da linguagem cinematográfica. Uma coisa, assim, me leva muito a pensar nesse cinema baiano, nesse cinema com outras narrativas, né? Com as narrativas negras, com as narrativas indígenas, com as narrativas femininas também, onde a ancestralidade é o ponto principal, o ponto-chave de tudo para a cura dessas personagens. Porque é o momento que você se encontra, é o momento que você se vê a partir daquilo ali. Então aquela cena, né, que ela tá limpando o quarto da criança, né, que é do filho dela que morreu, tirando aqueles objetos, tirando aqueles brinquedos, né, as roupinhas da criança, e ao mesmo tempo ela tá fazendo uma dança, é como se ela estivesse entrando num transe e se transformando em uma outra mulher. E realmente na outra cena ela já é uma outra mulher. É claro que a dor ela não cessou completamente. É interessante como a partir de uma outra mulher, que é Violeta, Margarida ela passa a fluir de uma outra forma. Ela começa a entender que outras pessoas também possuem dores, que outras pessoas também têm sua história, né? Que a dela não é a única história, que a dela não é a única dor sentida. E isso é muito bonito de ver no filme e eu acredito que é um brinde mesmo à vida, às mulheres, né? Às suas ancestrais, a sua forma de ver o mundo que é diferenciada, ao seu tempo que é um outro tempo. E raramente a gente vê isso no cinema, porque a narrativa ela é muito individual e trazer isso à tona realmente só pode a partir de um olhar completamente diferenciado. Antes da gente entrar na universidade, né, de sermos alunos da universidade, geralmente a gente tem uma ideia muito fechada para o que é o cinema. E ter esses filmes, né, um filme como Café com Canela, por exemplo,
um filme que foi feito aqui perto, em Cachoeira, né? Feito por ex-alunos do curso de cinema de Cachoeira. Poderiam ser ex-alunos do curso de cinema, egressos do curso de cinema. Poder ver essas narrativas na tela e saber que aquele filme que foi feito por nós, né? Com a nossa cara, com o nosso rosto, com as nossas ideias, com as nossas histórias, estão sendo contadas também pela universidade e contadas também no vestibular. Possam perceber que existem outras narrativas, que existem outras formas de fazer filme, que existem outros momentos e outros universos. E isso é de extrema importância para esse novo olhar que está sendo traçado a partir daqui. Então, aproveitem, assistam com esse olhar de quem estuda, mas assistam também com esse olhar de quem se transforma, com esse olhar de quem vê o mundo de formas diferentes a partir da obra de arte, que é um filme.